Fala povo curioso, eu sou a Vanessa Silva. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Planet Curioso e vamos para mais um fato. É difícil imaginar o cinema contemporâneo sem efeitos especiais. Você já parou para pensar que o cinema como o conhecemos hoje em dia viveu outras realidades? Não apenas um cenário de filme sem falas, conhecido como cinema mudo, mas uma fase em que os efeitos especiais eram, digamos, mais rústicos. E é para te contar um pouco a respeito desta época, e de como eram feitos os efeitos especiais em uma época em que a tecnologia não estava tão aperfeiçoada como as que conhecemos hoje em dia, ainda assim fazia-se excelentes filmes. Acompanhe-nos nessa jornada. Sem contar com a tecnologia oferecida pelo CGI, ou com o uso do chroma key, o cinema mudo usava e abusava da criatividade dos diretores dos filmes. Polias, vidros pintados, hélices de avião, contrapesos, até coisas mais simples, como truques de perspectiva para criar ilusões de ótica. Claro, algumas cenas envolviam um certo nível de realidade, o que por vezes causava acidentes aqui e acolá. Posicionar pinturas realísticas, com enquadramentos específicos também era uma estratégia muito utilizada. Aliás, nas décadas de 1920 e 1930, o truque de perspectiva foi uma das técnicas mais utilizadas no cinema, como em Tempos Modernos, clássico de Charlie Chaplin. Outro longa-metragem clássico que fez uso fantástico dos truques de perspectiva foi O Homem-Mosca, de 1923. Na cena em que Harold Lloyd está pendurado no relógio da torre, o ator está a poucos metros de um colchão, com a cena sendo filmada no alto de um prédio. Com a colocação da câmera em uma certa altura e um ângulo específico, o público tem a percepção de que a cena é realmente perigosíssima. Haja criatividade em vidros pretos e ajuste de luz. Não fique pensando que ajustes na altura de câmera ou pinturas era a única técnica de efeitos especiais empregada naquela época. Quer um exemplo? Em O Prêmio de Beleza, a cena em que Colin Moore aparece revirando os olhos para lados opostos, ela precisou ser filmada mais de uma vez. Fizeram da seguinte forma: um vidro preto foi colocado na lente da câmera, enquanto a primeira versão foi filmada. Na sequência, o vidro era trocado de lugar na filmadora, a película rebobinada até o ponto e o trecho gravado de novo. Complicado? Calma, havia uma outra maneira relativamente simples, feita usando uma técnica no ajuste de cores do filtro da filmadora. Uma obra que fez uso de tal técnica foi o clássico Ben-Hur, de 1925. O fotógrafo Klaus Fruys desenvolveu um método em que, em um dos ajustes da câmera, a maquiagem utilizada nos atores não era captada, ao passo que no momento propício, o ajuste tornava visível, criando um contraste impressionante na cena em que Jesus cura duas mulheres leprosas. Matt Pinning, do cinema mudo ao contemporâneo. Pensa que o cinema mudo ficou no século passado? Errou feio, errou e muito. Uma técnica de efeito especial utilizada desde o início do século XX persiste até os dias atuais. O matte painting consiste em uma pintura manual de cenários a fim de criar a ilusão da existência de um ambiente real. Ela foi emprestada da fotografia do século XIX, chegando ao cinema em Um Homem de Tetes, de 1898. Talvez você não conheça esse longa-metragem, mas imagino que Star Wars, Episódio 4, Uma Nova Esperança você pode ter assistido. A técnica de matte painting foi utilizada com intervenção do artista Christopher Evans, que pintou à mão, em um vidro chamado Pelliglass, muitas das principais cenas. Muito antigo para você? Bem, a técnica foi usada em Titanic, em 1997. Se eu fosse você, iria correndo procurar uma forma de assistir aos filmes aqui citados para prestar atenção nas técnicas precursoras dos super efeitos especiais dos seus filmes favoritos. Que tal?